Bom dia. Provérbios, capítulo 1. Livro de Provérbios, capítulo 1. Como nós já falamos, o Provérbios, como outros livros, como Eclesiastes, Cantares, e também 2 salmos que nós lemos esses dias, foram escritos por Salomão, filho de Davi. Salomão também foi o segundo grande rei de Israel. Provérbio de Salomão, capítulo 1. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Mesmo o sábio que lhe der ouvidos aumentará em muito seu entendimento, e quem tem discernimento obterá clara orientação. Para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados enigma dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então nós vemos que Salomão começa o início aqui, ele dizendo que é para nós aprendermos, né, de maneira inteligente e disciplinada, para nós aprendermos entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto, viver de maneira justa e com equidade, bom senso. Nós temos que nos fundamentar sempre em tudo, na palavra de Deus. A palavra de Deus não é para você viver ela de maneira emotiva, mas você aprender, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio de Deus, não é andar cheio de tremores. Não, estou sentindo um arrepio, estou sentindo isso, sentindo aquilo. Isso é emocional, é carnal. Deus é Espírito, importa que nós adoremos em Espírito e em verdade. A nossa fé tem que ser uma fé inteligente. Nós devemos saber em quem nós cremos e o porquê nós cremos. Nós temos que entender o porquê praticar, o porquê viver o Evangelho, o porquê viver a palavra de Deus. Quando nós compreendemos isso e buscamos cada vez mais conhecimento, nós buscamos através da palavra de Deus, quanto mais a pessoa é sábia, mais sabedoria adquire, meditando na palavra de Deus. Aqui no versículo 7 ele diz da seguinte forma: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Se nós queremos ter sabedoria, queremos ser sábio, nós temos que temer o Senhor. Quem teme o Senhor vive de acordo, pratica, observa os seus mandamentos. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Nós não podemos desprezar a sabedoria de Deus. Disciplina, nós somos disciplinados. Por que nós somos disciplinados? Porque nós temos um pai. Quem não é disciplinado não tem pai. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não menospreze o ensino da tua mãe, pois ele formará uma coroa de bênçãos para a tua cabeça e colar de honra para o teu pescoço. Infelizmente, no modernismo que existe hoje, nós observamos que crianças
não querem obedecer os pais. E infelizmente os pais já não obrigam os filhos a obedecerem. Os pais cedem e os filhos crescem pensando que sabem muita coisa. Conclusão: os pais não estão sendo amorosos, não estão agindo com amor, porque os filhos crescem dessa maneira e depois de adultos vão sofrer. É a nossa obrigação ensinarmos os nossos filhos. E nós, como filhos, temos que aprender com nossos pais. Eu tenho 12 anos, eu não quero saber, não. Você é uma criança, um simples jovem, tem que aprender com seu pai. Pelo menos até a maioridade, você tem a obrigação de aprender e saber que o que seu pai fala, o que a sua mãe fala, é o melhor para você. Ele educa, ele ensina por amar, assim como Deus nos ama. Filho meu, se as pessoas perversas tentarem seduzir-te, não permitas. Se te convidarem, vem conosco, embosquemo-nos para assaltar e matar alguém, espreitemos o incauto, ainda que apenas por diversão. Traguemo-los vivos como a sepultura engola os mortos, vamos destruí-los por completo, como são aniquilados os que descem a cova. Encontraremos todo tipo de objetos valiosos, encheremos nossas casas com tudo o que roubarmos. Junta-te ao nosso bando, dividiremos em partes iguais o resultado de tudo que eu tomarmos. Filho meu, não sigas pelo caminho desse tipo de gente. Afasta os teus pés para longe das veredas que eles seguem, pois os pés deles se precipitam para o mal e correm para derramar sangue. Então, os jovens têm que tomar muito cuidado com os convites. Não, fulano, meu amiguinho, minha amiguinha, ela me apresentou um baseado, ela me chamou, nós vamos experimentar maconha aqui, vamos experimentar cocaína, experimentar LSD, experimentar qualquer outra droga. Não faça isso, não saia, fuja disso. Não tente agradar amigos, amigas, não tente fazer amizade, ou não tenta ser, para ser recebida, ser respeitada no meio dos seus, fazendo o que é errado. Não tente, não, fulano, fulana, vamos aprontar uma maldade com alguém, fazer uma pegadinha. Hoje tem negócio de umas pegadinhas que traz maldade. Fazer alguém passar vergonha, como existe essas questões de calor em faculdades. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não faça isso. Não permita, porque você está caminhando pelo lado da morte. Eu vejo jovens, até de boas famílias, hoje se enveredaram no caminho do erro. Vão roubam sem necessidade, simplesmente para agradar parceiros, parceiras, amigos, amigas, colegas. Vamos ser sábios. Não vou participar disso, eu não vou me envolver, porque é errado. Não, você quer? Não quero. O problema hoje é que as pessoas têm uma preocupação, os jovens, as crianças têm uma preocupação muito grande em ser aceita pelos seus. Não quero que fulano entenda, acha que eu sou um jovem, uma jovem, eu sou um jovem descolado, eu sou um jovem... Não. Vamos fazer somente o que é certo, não vou participar. Se eles ficarem chateados, que fiquem chateados. Agrade a Deus, obedeça aos seus pais, não participe do que não presta. Está buscando maldição, castigo, sofrimento na sua vida. Assim como é inútil estender a rede de caça se as aves não te observam, da mesma maneira, essas pessoas não percebem que armam cilada contra a própria vida. Constroem emboscada para sua própria destruição. Tal é a vereda, o caminho de todo ganancioso, e a ambição pelo lucro ilícito conduz o insensato à ruína. Vamos, entre outras coisas, sermos honestos. Eu vejo pessoas desonestas nos negócios,
gosta de aproveitar da situação, dos incautos. Todas essas maneiras erradas de nós agirmos, estamos trazendo destruição para a nossa própria vida. Aqui a nossa trajetória aqui é curtíssima. Daqui nós vamos para algum lugar. Para a vida ou para a morte. A escolha é nossa, aqui, agora, não é depois. A sabedoria clama em alta voz pelas ruas, proclama nas praças públicas, brada do alto dos muros, a entrada das portas da cidade profere em alta voz o seu discurso. Até quando, ó insensatos, amareis a insensatez? E vós, zombadores, até quando terei prazer na zombaria? E vós, descontrolados, até quando desprezareis o conhecimento? Convertei-vos, pois a minha exortação, eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito, e vos revelarei as minhas palavras. Contudo, visto que vós convoquei ao arrependimento, e vós recusaste, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, em vez disto, rejeitaste todo o meu conselho e não aceitaste a minha repreensão. Eu, de minha parte, zombarei da vossa desgraça, mas rirei quando o terror se abater sobre vós, em vindo o flagelo, como a tempestade sobre vós, em vindo a vossa completa perdição como um furacão, quando a aflição e a dor vos desesperarem. Então suplicarão a minha atenção. Entretanto, não vos responderei. Buscar-me-ão, porém não me hão de encontrar, porquanto desprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do Eterno, ó o Senhor. Não desejaram receber o meu conselho e foram indiferentes à minha advertência. Portanto, comerão do fruto de suas decisões e atitudes, e se fartarão de suas próprias elucubrações inúteis, pois a imprudência dos nécios matará, e o falso bem-estar dos insensatos levará à destruição. Mas aquele que me der ouvidos viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. Quando as pessoas, nós sabemos o que nós temos que fazer, nós conhecemos a verdade, nós sabemos como nós devemos proceder e agir. Mas nós nos recusamos. Às vezes queremos viver uma alegria passageira, queremos fazer uma maldade, somos desonestos, somos preguiçosos, indolentes, agimos de acordo com o nosso querer. Estamos rejeitando a Deus, rejeitando a palavra dele. É uma coisa muito séria, porque quando nós estamos na rebeldia, nós estamos rejeitando Jesus, aquele inocente que morreu em meu lugar, em nosso lugar. Não vamos ter perdão. Então tem uma série de coisas que eu fico observando, por exemplo, as pessoas gostam de fazer, como eu disse anteriormente, pegadinhas, brincadeiras. Não digo brincadeira sem graça, mas brincadeira séria para machucar, para ferir o seu semelhante. Eu sou sincero, eu não acho graça nenhuma. Eu não sei como as pessoas conseguem achar, mas eu me preocupo. O primeiro pensamento que eu tenho, quando eu vejo alguém, por exemplo, escorregar, cair, a minha primeira preocupação é: será que machucou? Eu me assusto às vezes. Pode acontecer aquela pessoa machucar, se ferir. Mas eu vejo hoje as pessoas criarem brincadeira para assustar, para fazer com que o outro caia, para fazer com que o outro fira, para fazer com que o outro seja envergonhado. E dão gargalhadas estrondosas, acham bonito, acham graça do que eu não vejo graça, que o Senhor não vê graça. Porque quando nós estamos fazendo isso com o nosso semelhante, estamos falando com o próprio Deus. Que nós somos imagem e criatura dele, todos nós. Então nós estamos fazendo isso. Quando nós estamos ferindo alguém, machucando,
quando nós estamos furtando alguém. Nós estamos errando contra Deus. Nós tendo este conhecimento, se nós continuarmos agindo desta maneira, só vem para nós destruição. Quando para mim ter alguma coisa, eu tenho que ser desonesto, aproveitar de alguém. Quando eu deixo até mesmo de pagar um salário justo, ou quando eu sou desonesto em uma negociação, ou quem sabe, talvez eu não trabalho de maneira adequada, eu não faço jus ao meu salário. Eu procuro sempre enganar, mentir. Eu vou prestar conta. Nós não prestamos conta ao homem, ao ser humano, nós prestamos conta a Deus. Nós caminhamos para a destruição. Quando nós estamos fazendo assim, porque nós estamos desprezando o conhecimento, nós estamos rejeitando o temor a Deus. O Senhor diz que, portanto, comerão do fruto das suas decisões e atitudes, se fartarão de suas próprias elucubrações inúteis, pois a imprudência dos necios matará. Temos que pensar o que nós queremos, vida ou morte, escolha nossa. Provérbios capítulo 2. Meu filho, se aceitares os meus conselhos e abrigares contigo os meus mandamentos, com o objetivo de considerar atentamente a sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamares por entendimento e por inteligência suplicares aos brados, se buscar a sabedoria como quem procura a prata e como tesouros escondidos a procurarem, então compreenderá o que significa o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Nós temos que aprender a sermos sábios. Nós temos que deixar de querer viver de maneira emotiva, mas buscar compreensão, buscar discernimento das coisas. Quando nós procuramos cada vez mais saber a vontade de Deus, nós procuramos sermos sábios de acordo com a vontade dele, nós nos aproximamos mais e mais dele. Ao contrário de nós ficarmos nesta religiosidade, nesta mentira, não, eu vou no templo pedir uma bênção, eu vou buscar uma bênção essa, buscar aquilo, mas buscarmos o Senhor, sermos sábios para buscar a Deus, querer mais de Deus, querer se encher de Deus. Quando nós fazemos isto, nós realmente adquirimos sabedoria, nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus. Porquanto é o Senhor quem concede sabedoria, e da sua boca procede a inteligência e o discernimento. Ele reserva a plena sabedoria para os justos, como um escudo protege quem procura viver com integridade, pois guarda os passos do justo e protege o caminho dos seus santos. Deste modo, compreenderá bem o que significa ser justo, ter juízo, agir com retidão, e aprenderás o caminho do bem. Pois a sabedoria habitará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. Quando buscamos conhecer mais do Senhor, procurarmos viver de acordo com a palavra dele, agir como a palavra diz, com integridade, nós adquirimos mais conhecimento. O Senhor nos enche. Jesus disse: aquele que tem, mais se dará, mas o que não tem, até o pouco que tiver será tirado. Então nós temos que buscar mais sabedoria, envolver. O Senhor vai se revelando a nós, o Senhor vai se manifestando a nós, o Senhor vai se mostrando a nós, e cada vez mais nós temos temor. O que é o temor? Quanto mais eu conheço de Deus, eu tenho temor, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de falhar, eu tenho medo de agir contrário à vontade de Deus, porque eu sei as consequências que advêm a partir desta minha desobediência, desta minha rebeldia. Conhecer o Senhor
É necessário, é buscar sabedoria. E Ele sim nos enche, Ele nos capacita. É necessário colocarmos a palavra em prática. Ser pessoas honradas, pessoas íntegras, pessoas honestas, pessoas de bem, pessoas confiáveis. Temos que ser referência entre amigos, parentes, quem não conhece, sabe não, aquilo ali é fulano, aquela ali é fulana, é uma pessoa de confiança, eu posso confiar, nós podemos confiar, as pessoas fazer referência, né? Fulano pode confiar, é uma pessoa boa, ela é justa, ela é íntegra. Eu não estou falando não pode confiar porque ela é da igreja tal, porque esse negócio de denominação não vale porcaria nenhuma. Nós estamos falando do caráter. Nós temos o caráter de Deus, temos o caráter de Cristo em nós. Isso que é necessário. Pois guarda os passos do justo, protege o caminho dos seus santos. Deste modo compreenderás bem o que significa ser justo, ter juízo, agir com retidão e aprenderás os caminhos do bem. Pois a sabedoria habitará em seu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom senso te guardará e a plena inteligência te protegerá. A sabedoria te livrará das veredas dos maus, das pessoas de palavras ardilosas, dos que abandonam o caminho da verdade e trilham o atalho da mentira e das trevas, dos que se alegram em praticar o mal e comemoram a crueldade dos perversos. Segue por atalhos tortuosos e se extravia em suas próprias trilhas. A sabedoria também te livrará da mulher imoral, da pervertida, que visa seduzir com palavras e sensualidade, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro, dedicado, ignorando a aliança que pactuou diante de Deus. Quando nós buscamos o Senhor, nós nos enchemos de sabedoria. Se eu sou sábio, de acordo com o Senhor, de acordo com a vontade dele, eu sei o que eu tenho que desviar. Eu sei que eu não posso agir de maneira errada com o meu semelhante, com quem quer que seja. Eu vou aprender a amar o próximo como a mim mesmo. Isto porque eu amo o meu Deus com toda a minha alma, todo o meu coração, todo o meu ser. Então, sabedoria é você se desviar do mal, é fazer o que é justo, é fazer o que é correto, é viver em conformidade com o Evangelho. Sabedoria é você reconhecer qualquer maldade, qualquer coisa desonesta. As pessoas fazem convites aparentemente inocentes aos olhos todos, mas você na hora já identifica, você sabe o que é. Você se afasta, não quero. Eu vou me recusar, não vou aceitar. Isso não é o sem inocência. É inocente, fala, não quero. É você fugir. Você aprende a fugir do que é mal, da aparência do mal. Você aprende a fugir das astutas ciladas do diabo, das espertas armadilhas do diabo. Você sabe, buscar sabedoria. Você sendo sábio, você aprende a fugir da mulher adúltera. O que é mulher adúltera? Aquela mulher que é casada, aquela que tem uma aliança com o marido dela, mas ela se vem para você de uma forma sensual, ela tenta te agradar, ela tenta te arrastar você para a cama dela, para algum lugar. Se você é sábio, você vai fugir disso. Você não vai cair nesse laço. Se você é sábio, você se afasta do adultério. Tanto a mulher quanto o homem. Não, você identifica, peraí, isso é um homem casado. É uma mulher casada. Por mais bonita, por mais bela, por mais doce que sejam as palavras que ela vem falar, você sabe que tem que correr. Você se desvia. Isto é sabedoria. Isto é agir com sabedoria, não com emoção. Você motiva, não, porque ela é bonita, ela é bela, ela que me procurou, e tem essas desculpas, não fui eu que a procurei, ela que quis. Não caímos nesse laço. Porque desculpa para Deus, nós não vamos ter como dar desculpa. Nós não vamos poder ser igual a Adão, chega diante de Deus, que ela desculpa, não. Essa mulher que tu me deu, ela comeu fruto e me deu, então foi ela, não. Porque ele não ficou livre da culpa. O culpado da morte, do pecado do mundo foi Adão. Então não existe desculpa para quem caiu no laço de um adúltero ou de uma adúltera.
sabedoria. Que diz novamente, olha, a sabedoria também te livrará da mulher imoral, da pervertida que visa seduzir com palavras e sensualidade, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro, dedicado e ignorando a aliança que pactuou diante de Deus. As pessoas ignoram a aliança que fez diante do Senhor, porque quando casou, nós sempre falamos sobre isso, é uma aliança diante de Deus, que essa aliança é até que a morte os separe. Quando o homem ou a mulher vem trair, vem adulterar, vem se separar, vem divorciar e casar novamente, tenta romper uma aliança que é impossível. Por isso o adultério. Porque um dia diante do Senhor se uniram, então não tem condição de separar, não tem condição de apartar. Nós temos que observar essa situação. Se nós somos sábios, nós temos um mínimo de sabedoria, nós fugimos dessas situações. A mulher imoral caminha a passos largos em direção à morte, que é a sua derradeira habitação, e cujas trilhas todas conduzem ao lugar dos espíritos mortos. A mulher adúltera, ela é conduzida para o inferno. Ela vai para o inferno, não tem escapatória. Pode viver, tá seduzindo homens, seduzindo mulheres. Mulheres, homens também de igual maneira, pode estar seduzindo mulheres casadas. Com certeza está caminhando a passos largos, está correndo em direção à morte. A última habitação dessa pessoa é a morte, e morte para sempre. Os que a procuram jamais retornarão. Olha a situação. Os que procuram se envolver com mulher casada ou homens casados jamais retornarão, tampouco voltarão a encontrar o caminho da vida. É muito sério. É o nosso ministério, nós falamos sobre isso e tenho pregado sobre isso, sobre a questão do adultério, tanto de homem quanto de mulher. Isso aí é uma maneira de a pessoa caminhar, correr para a morte eterna. Todo sofrimento. Então, se nós temos um mínimo de sabedoria, nós temos temor do Senhor, nós fugimos. Não, fulano é um homem bonito, é belo, ele me procurou, ele está livre, ele está divorciado, não sai fora. É mulher livre, bela, divorciada, sai fora. Tenha temor do Senhor. Entretanto, a sabedoria te fará andar pelo caminho dos homens de bem e aprenderá a guardar a vereda do justo, aprenderá a guardar o caminho do justo. A sabedoria te conduz para você viver, andar pelo caminho reto, o fazer aquilo que é certo, não extraviar, não fazer o que não deve, porque você tem temor ao Senhor. E temor ao Senhor, como nós lemos no início, é o princípio de toda sabedoria. Porquanto os justos herdarão a terra e os íntegros nela habitarão, porém os ímpios serão exterminados da face da terra, assim como dela serão desarraigados os insinceros e desleais. Nós não temos outra opção. Se nós somos inteligentes, nós vivemos de acordo com a palavra de Deus. Mas eu vejo pessoas se dizerem espertas, se dizerem inteligentes. Não, eu sou esperto. Eu vivo de acordo, eu tenho que aproveitar a vida. Infelizmente, o diabo tem enganado as pessoas. Existem duas grandes mentiras que, infelizmente, a humanidade aceitou do diabo. Primeiro, quando o diabo fez o povo acreditar que ele não existia. E sempre você vê alguém falar, não, o diabo não existe. O inferno não existe. Não existe inferno. Não, o inferno é somente isso aqui. Existe. Existe lugar de sofrimento. É a prisão do diabo. E todos os que desobedecem irão para lá. Não é o diabo que tem a chave do inferno. É Jesus. Lá é prisão. É a prisão do diabo e de todos desobedientes.
Então vamos procurar ter sabedoria, vamos procurar ser sábio, vamos procurar viver em conformidade com a palavra de Deus. Porque aí nós alcançaremos honra, nós alcançaremos poder, nós alcançaremos fundamentalmente vida. Nós vamos padecer por toda a eternidade. Nós lemos hoje até o capítulo 2 de Provérbios. Sendo a vontade do Senhor, amanhã nós vamos ler o capítulo 3. Vamos dar continuidade. Gente, as respostas, dúvidas, nós encontramos na Bíblia. Quer sabedoria? Leia, medite, aprenda e coloque em prática a Bíblia. Resposta onde? Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.